Olá meninas, eu sou o Dr. Alexandre Brandão, médico do Instituto de Endometriose de Brasília, e hoje nós vamos falar sobre atualizações científicas sobre endometriose. No início de 2022, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana soltou um novo guideline sobre endometriose. Eles revisaram todos os pontos relacionados, desde diagnóstico, exames que devem ser realizados, tratamentos relacionados à reprodução humana e alguns outros pontos de importância relacionados à endometriose. Li esse artigo, fiz um resumo sobre ele e vou apresentar algumas coisas para vocês. Muitos pontos nós já conhecemos, eles apenas reforçaram a importância deles. Algumas outras coisas são novas e vale a pena nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Primeira questão é: quando suspeitar do diagnóstico de endometriose? Então são sinais e sintomas que devem fazer o médico e a paciente suspeitarem desse diagnóstico. Principal sintoma: cólica menstrual incapacitante. Além da cólica menstrual incapacitante, dor na relação sexual no fundo da vagina, dor ao evacuar. Esses dois sintomas eles podem ser cíclicos, como o ciclo menstrual, mas podem ser acíclicos também. Tá? Outra questão importante relacionada à parte intestinal: pacientes que apresentam sangramento nas fezes no período menstrual, alteração no ritmo intestinal no período menstrual também. São sinais importantes que nós devemos prestar atenção e muitas vezes podem ser devido à endometriose. Outro ponto importante: a parte urinária. Muitas pacientes com endometriose apresentam queixas urinárias próximas ao período menstrual e essas pacientes muitas vezes podem ser diagnosticadas erroneamente com infecção de urina. Usarem antibiótico para tratar uma infecção de urina que na verdade é endometriose, e esse uso inadvertido de antibiótico pode levar à resistência das bactérias àquele antibiótico. Então é algo que deve ser levado em consideração, deve ser muito bem pensado em pacientes que têm endometriose. Tem sintomas urinários, acha que pode ser infecção perto do período menstrual principalmente, é prudente avaliar bem o uso do antibiótico e às vezes só começar o uso do antibiótico depois de uma cultura mostrando que realmente tem a bactéria, ou de um EAS que seja bem característico de infecção urinária. Tá? Existem alguns outros pontos importantes. Infertilidade é um deles. Então, pacientes com infertilidade, a principal causa feminina de infertilidade é a endometriose e muitas pacientes com endometriose, infelizmente, podem acabar desenvolvendo infertilidade. Existem alguns outros pontos relacionados à endometriose que devem ser levados em consideração, que estão mais associados à endometriose fora da pelve, que é um pouco mais raro. Principais pontos estão relacionados à endometriose, tanto do diafragma como do pulmão, e são tosse com sangramento, principalmente no período menstrual, seria uma tosse com sangramento cíclica, dor à inspiração profunda e casos extremos até de pneumotórax. Isso está associado à endometriose tanto do diafragma como do pulmão e são alguns sinais de alerta. Algumas pacientes elas podem ter poucos sintomas ou serem assintomáticas de outros pontos de endometriose e acabar abrindo um quadro com sintomas pulmonares. Tá? Esses são os principais pontos relacionados aos sintomas para levar à suspeita diagnóstica de endometriose. E aí um comentário meu que eu falo muito para as minhas pacientes é: paciente que preenche esses critérios, e vocês vão ver que no guideline eles reforçam essa ideia, paciente que preenche esses critérios, que tem a clínica de endometriose, até que se prove o contrário, o diagnóstico delas é endometriose. E aí nós vamos para os exames. Quais exames fazer e quando fazer? Os principais exames para endometriose são ressonância magnética e ecografia transvaginal
ambas com preparo intestinal, com protocolo de endometriose e a ressonância com uso de contraste. E aí algumas observações importantes são feitas. Primeiro, se o exame vier normal, mas a paciente apresenta toda essa clínica, isso não descarta o diagnóstico de endometriose. E o exame pode vir normal, principalmente em duas situações. Pacientes muito jovens, em que a endometriose causa uma inflamação que leva à dor, mas ainda não apresenta nódulos, espessamentos, nem cistos. Então, às vezes a paciente faz um exame e o exame está normal ainda, porque essa inflamação da endometriose não é identificada no exame, mas ela tem toda a clínica da endometriose e, nesse caso, ela pode ser levada em consideração o diagnóstico e pode ser iniciado um tratamento empírico para a endometriose, tá? Isso vale tanto para ressonância como para a ecografia para mapeamento de endometriose. Outra questão importante, no exame físico. O exame físico ele não consegue avaliar todos os pontos de endometriose, mas ele é muito importante para avaliar nódulos, espessamentos, pontos de dor, principalmente em lesões próximas ao colo do útero. Quando nós associamos a ecografia transvaginal ao exame ginecológico, essa acurácia ela fica muito maior. Então, quando nós conseguimos fazer o exame ginecológico com a avaliação dos pontos de dor pela ecografia, com a avaliação dos nódulos e espessamentos pela ecografia, nós conseguimos melhorar ainda mais a acurácia e conseguir identificar ainda mais pontos relacionados à endometriose. Então, a orientação da Sociedade Europeia é realização de ecografia ou ressonância na suspeita diagnóstica. Se o exame físico vier normal, mesmo a paciente com todos os sintomas clínicos, deve ser considerado realizar o exame. Um exame normal não descarta o diagnóstico de endometriose. Então é importante levar em consideração tudo isso na hora de pedir o exame e na hora de avaliar o resultado desse exame também. Esses são os principais exames de imagem, mas existem alguns outros exames que já foram estudados para ver a sua validade em relação à endometriose. São alguns biomarcadores que nós falamos e o principal deles é o CA-125. Já foi estudado se valeria a pena solicitar ou não o CA-125 para pacientes com endometriose e hoje nós temos uma conclusão que não vale a pena fazer o CA-125. Ele não é um exame que vai dar o diagnóstico de endometriose, ele não é um exame que serve para acompanhamento de endometriose. O CA-125 ele é extremamente inespecífico, ele pode se alterar em inúmeras situações, como um caso de diarreia, de endometriose, no período da ovulação, pacientes com algum tipo de infecção pélvica, mas também pacientes com câncer de ovário, por exemplo. Então, por ser um exame tão inespecífico e não estar diretamente relacionado à endometriose, não tem indicação de se realizar esse exame, pensando no diagnóstico, nem pensando no acompanhamento da endometriose. Certo? Mas algumas pacientes chegam na situação de ter uma dúvida diagnóstica quando apresentam a clínica, fazem a história com o médico, o exame físico, os exames de imagem, é iniciado o tratamento empírico, nesse caso um tratamento clínico, que a gente vai conversar bem sobre quais são os tipos de tratamento clínico para endometriose. E no caso de ainda haver uma dúvida diagnóstica, pode ser lançado mão de realizar uma laparoscopia para essa paciente. Mas vocês viram que não é uma laparoscopia como primeira opção para o diagnóstico de endometriose. É uma laparoscopia depois de todas as ferramentas que nós temos em mãos ainda deixarem alguma dúvida sobre esse diagnóstico. A laparoscopia pode ser realizada, mas a indicação é fazer a laparoscopia para confirmar o diagnóstico e realizar o tratamento cirúrgico naquele tempo, único tempo cirúrgico. Nós não vamos fazer uma laparoscopia para realizar a biópsia, termina a cirurgia e depois marca para fazer uma cirurgia de acordo com o que for encontrado. Não.
Quando vai fazer a laparoscopia, deve ser feita uma cirurgia só. É uma cirurgia para resolver e fazer a ressecção de todos os focos de endometriose que forem encontrados, de acordo com o que for conversado previamente com a paciente. E nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso na parte do tratamento de endometriose. E um outro ponto importante para fechar essa parte do diagnóstico fez o diagnóstico, iniciou o tratamento, como vai ser o segmento, esse follow-up, o acompanhamento depois de iniciar o tratamento, em relação à realização de exames e consultas. Isso é muito individualizado. Algumas pacientes começam o tratamento clínico, elas ficam muito bem, têm uma remissão dos sintomas e não precisam fazer rotineiramente esses exames de imagem. Outras pacientes não têm essa melhora clínica tão significativa, vão precisar de retornos mais frequentes e, em algumas situações, repetir exames e, em alguns casos, realizar o tratamento cirúrgico. Então, esses são os pontos principais que eu queria trazer para vocês relacionados aos sinais, sintomas de endometriose e ao diagnóstico.